E aí, galera, tudo bem com vocês? Você sabe responder aquelas questões lá da sua prova de concurso sobre legislação do SUS? Então, eu trouxe uma questão comentada aqui para a gente entender um pouquinho como é que cai lá na prova de concurso. Então, a questão é a seguinte: sobre a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 90, assinale a alternativa correta. E aí ele afirma o seguinte, que essa Lei 8080 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão e do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. A alternativa B relata que a Conferência de Saúde deve se reunir a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde da população. A alternativa C dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento correspondente e da outras providências. A alternativa D assegura que os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, com contrapartida de 15% da receita dos estados e municípios e de 12% das receitas da União, com repasse fundo a fundo. E a alternativa E implementa o PAB, Piso da Atenção Básica, fixo para o financiamento das ações de atenção básica, representando pela primeira vez a introdução de uma lógica per capita do SUS. Então, quando a gente se depara com esse tipo de questão, a gente entende que a gente já pensa qual é a alternativa correta, tá bom? Mas, às vezes o aluno não consegue entender, o enfermeiro não consegue entender por que as outras questões estão incorretas e de que se trata as outras questões. Então, eu vou trazer especificamente cada uma delas. Então, primeiro, ele afirma lá, voltando, dispõe sobre a participação da comunidade e gestão do Sistema Único de Saúde. E aí, na verdade, isso não é a Lei 8080. Quem vai tratar dessa participação da comunidade, da gestão do SUS e ainda dessas transferências intergovernamentais é justamente a Lei 8.142, que também é de 90. Então, o que trata principalmente a Lei 8.142? Vai dispor sobre a participação da comunidade dentro da gestão do SUS e dessas transferências intergovernamentais. E ainda lá no seu capítulo 2, ele vai trazer também, porque a questão ela pergunta sobre os conselhos de saúde, quando eles vão se reunir, e ela afirma que isso é tratado lá na Lei 8080. E na verdade não está incorreta, porque ela é tratada lá na 8.142. Então ela traz no seu capítulo 2 sobre os conselhos de saúde, no seu inciso 1º, que a Conferência de Saúde ela vai se reunir a cada 4 anos, com representantes de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde da população e propor diretrizes para a formulação de determinadas políticas no campo da saúde. Então, a gente já entendeu que a questão A, lá que fala, que dispõe sobre a participação da comunidade do SUS, e a questão que fala sobre a Conferência de Saúde, não é a resposta correta. Aí, outra alternativa traz também sobre os valores financeiros que devem ser aplicados, o repasse financeiro dos municípios e dos estados e também do ente federal. E aí, isso não é trazido também na Lei 8080. O que traz sobre os repasses financeiros e fala a porcentagem de cada um é justamente a Lei Complementar 141 de 2012. Então, ela vai tratar ela vai regulamentar o artigo 3º, o inciso 3º, desculpa, do artigo 198 da Constituição Federal, que já trata desses valores mínimos e fala quais são os valores mínimos que devem ser aplicados por municípios, estados, Distrito Federal e ente federal. Então, ele traz assim, a Lei Complementar 141, no seu artigo de 2012, no seu artigo 6º, traz que estados e Distrito Federal aplicarão anualmente nas ações de serviço 12%, e os municípios e Distrito Federal devem aplicar 15%, tá? E aí outra afirmativa que ele traz é sobre o financiamento e a transferência dos recursos e também sobre o PIB fixo e o PIB variável. E ele traz lá o PIB fixo na alternativa e pergunta se de fato é a Lei 8080 que traz isso. E mais uma vez essa alternativa é incorreta, porque o que traz sobre a atenção básica
o PAB fixo e o PAB variável é justamente a portaria 204 de 2007, que vai regulamentar esse financiamento e a transferência fundo a fundo entre os entes federais para as ações de serviços de saúde, né, de acordo com blocos de financiamento. Então, existem diversos blocos de financiamento e um deles é justamente o bloco de financiamento da atenção básica. Então, no seu artigo 4º, diz assim, ele estabelece o bloco de financiamento, a atenção básica sendo um desses, e no seu artigo 9º, ele diz o seguinte, que o bloco da atenção básica é constituído por dois componentes, o PAB fixo e o PAB variável. Então, quem traz sobre o PAB fixo e variável é a portaria 204 de 2007. E aí a gente volta cá para a nossa questão, tá? Então, a gente já entendeu que a alternativa A ela é incorreta porque o que vai trazer sobre a participação da comunidade é 8.142. Além disso, a letra B também, a conferência de saúde que vai ser relatada na conferência de saúde, que ela tem a reunião e qual o propósito dela, também é 8.142, então também é alternativa falsa. A alternativa C, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento das ações e serviços do SUS. Então, essa alternativa é muito correta, é exatamente o que dispõe a Lei 8080 de 90. Mas vamos olhar a alternativa D. Então, sobre os repasses financeiros, a gente já viu que não é. Então, é o que? A Lei Complementar 141.141. Então, essa alternativa está incorreta. E sobre a implementação do PAB fixo e do PAB variável, é trazido lá na portaria 204. Então, essa questão também é incorreta. Então, a nossa alternativa correta é letra C. Então, é isso, galera. A gente se vê na próxima aula.